dar início hoje à nossa terceira live sobre o Minuto Científico em Fonoaudiologia. E aí hoje com a professora doutora Bruna, que é a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, professora. Agradeço por você ter aceito o convite de estar enriquecendo a área da fonoaudiologia com seu conhecimento. Tá? Agradeço ótimo, muito. obrigada. Então, obrigada a você. Então, como a gente organizou, essa é a doutora Bruna, ela é formada em psicologia, possui mestrado em saúde mental pela UFRJ e doutorado em psiquiatria e saúde mental também pela UFRJ. E ela tem experiência na área de psicologia cognitiva e controle motor, com ênfase em atenção, aprendizagem motora e neurociências. Certo, professora? Certo. E agora eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre você. Bom, Renata, antes de mais nada, só agradecer novamente, né, o convite. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, não há nada mais importante do que realmente fazer uma divulgação de trabalho científico. Você já basicamente me apresentou, mas só para reafirmar, né, meu nome é Bruna Velasquez, eu sou professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e colaboradora do Instituto de Neurociências Aplicadas aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, basicamente, são os dois locais que eu executo realmente a minha atividade. Eu coordeno o laboratório de neurofisiologia e neuropsicologia da atenção que fica dentro do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ótimo. Professora, então hoje a gente escolheu o artigo sobre o EEG quantitativo. Para a área da fono, é muito novo o EEG quantitativo, né? Então, eu gostaria que quando fosse explicar o que é o EEG, tem muitas fonos que nem sabem. Então, que você fosse o mais simples possível, explicando desde o início, para todo mundo poder acompanhar a sua linha de raciocínio, de explicação do conteúdo do artigo, tá bom? Tá ótimo. Então, hoje a gente escolheu, para todo mundo que está participando, sobre o EEG quantitativo e os achados do EEG como indicativos de diagnóstico para Parkinson. Não é isso, professora? Então, vamos lá. Isso. Professor, para quem quiser, depois a gente vai deixar a referência do artigo da doutora Bruna, tá bom? Olá a todos que estão entrando, agradeço a participação de todos. Podem entrando que a gente vai recapitulando para quem for entrando depois. Principalmente os alunos que estão falando que vão atrasar um pouquinho. Vamos lá, professora. Tá ótimo. Bom, então... Pode falar. Não, só para... Pode terminar. Eu queria que a gente já começar falando do artigo, que você apresentasse qual foi o objetivo do artigo. Tá, então o artigo ele foi publicado numa revista chamada Medical Hypotheses, que ela, na verdade, é um grande depositório de hipóteses, não só para tratamento, como para diagnóstico de diferentes transtornos, diferentes situações clínicas e médicas. E o objetivo era justamente construir uma hipótese possibilitando a entrada da eletroencefalografia quantitativa como uma ferramenta importante para detectar o Parkinson em estágios iniciais. Já que a gente sabe, né, que a doença de Parkinson, ou só Parkinson exclusivamente, né, vou falar só Parkinson para também ser mais sucinta, todo o diagnóstico é clínico. Não existe uma ferramenta, um instrumento que tenha essa capacidade de contribuir para um diagnóstico complementar. E aí a eletroencefalografia entraria através de uma medida específica dela, né, que é a coerência em beta, mas eu vou explicar direitinho que vem a ser não só a eletroencefalografia, mas a coerência em beta, como uma medida que contribuiria para identificar precocemente alterações na atividade eletrocortical desses pacientes. Ótimo. E, doutora Bruna, qual que é o embasamento que existe hoje? Qual foi a justificativa para se pesquisar isso? Então, mais ou menos eu já falei, né? Primeiro é que a beta é uma frequência que ela vai em torno... Talvez, eu posso explicar o EG antes de entrar em beta? Claro, para ficar mais fácil para quem está assistindo. Sim. Então, o EG, né? Ou a eletroencefalografia quantitativa, mas a parte quantitativa é uma forma de análise.
né? A eletroencefalografia é um exame que eu acho que a maioria já deve ter entrado em contato alguma vez na vida, mesmo como paciente, né? Então, são os eletrodos que são colocados na cabeça ou uma touca e é medida a atividade elétrica cortical. O que é importante? A atividade que é medida, ela é medida muito superficialmente. Então, os eletrodos, eles só conseguem captar a atividade de uma população específica de neurônios, chamados neurônios piramidais, que estão localizados a em torno de 3 milímetros abaixo do escalpo. Então, isso é para se ter uma noção de como, né, é uma ferramenta que tem um limite. A gente não consegue, por exemplo, ver atividade subcortical. O que se existe, de fato, é a possibilidade da gente fazer o que se chama de engenharia inversa, de, a partir do que acontece aqui mais externamente, tentar supor o que acontece nas áreas subcorticais. Por que beta? Então, beta é uma frequência que ela vai... E como é uma atividade elétrica, a gente vai medir em frequência, né? Que são ciclos por segundo. Beta é uma frequência que vai ali em torno de 13 Hz, 13 a 30 Hz, né? Então, são 13 a 30 ciclos, né? Ou ondas, vamos pensar assim, por segundo. E ela está extremamente associada a movimento, né? A ação motora, a estado de consciência, então eu estar atenta a uma situação no ambiente, a programação e planejamento e execução motora, principalmente em aspectos de execução. Então, é uma medida que é um importante marcador para a execução motora. Por outro lado, a coerência, que é uma medida dentro da eletroencefalografia quantitativa, né? Então, dentre as medidas quantitativas, tem duas famílias principais, não são as únicas, mas são as mais utilizadas, que é uma no domínio da frequência, onde entram essas frequências que eu falei, estou falando de beta, mas tem outras, e no domínio do tempo, onde entram os potenciais evocados, né? Então, são potenciais evocados por alguma coisa externa. Beta, né? Quando a gente fala em domínio da frequência, a gente fala em 4 medidas principais, que são assimetria, coerência, potência absoluta e potência relativa. A coerência, que é a medida de interesse nesse artigo, ela é na verdade, ela é uma medida de correlação entre áreas. Ela é uma medida que vai de 0 a 1, não existe negativo. Quanto mais próximo de 1, maior a correlação ou a comunicação entre as duas áreas investigadas. Então, quando eu investigo coerência, eu vou investigar sempre um par de eletrodos. Eu não vou investigar um eletrodo só, mas um par. E aí esse par pode ser 2 eletrodos homólogos ou não. Né? Homólogos no sentido, eles estão na mesma área, mas em hemisférios diferentes. Pode ser, mas também não precisa ser. E a coerência vai medir a força da comunicação entre esses eletrodos na frequência de interesse. Então, a hipótese é que esses pacientes com Parkinson, por ter uma alteração motora, que apesar de primariamente ela estar associada a áreas subcorticais, como a morte, né, a depressão de neurônios dopaminérgicos na substância nigra, essa alteração produziria um eco na atividade de beta, na coerência de beta em áreas motoras do córtex. E por conta disso, o EEG seria uma ferramenta que é extremamente barata, assim, extremamente, né? Extremamente é muito forte, mas ela é barata em comparação com as outras ferramentas de neuroimagem existentes, né? Então a gente está falando em torno de 15 a 18 mil contra outras ferramentas que vão na casa dos milhões. Ela é de fácil uso e de fácil deslocamento. Né? Apesar de toda a necessidade de ter uma sala isolada eletricamente, o deslocamento, né, da ferramenta, do hardware, do EEG, é um objeto pequeno, né? Não precisa de grandes estruturas. Então, por conta disso, surgiu essa pergunta. Né? Já que eu tenho uma ferramenta extremamente valiosa, precisa, que é utilizada em várias outras áreas como indicador, né? Os biomarcadores do EEG são utilizados como indicadores clínicos de diagnóstico, por que não pensar no Parkinson? Ah, ótimo. Aqui tinha travado um pouquinho, doutora. Uhum. Então, eu entendi o objetivo. Todo mundo que estiver entrando e que tiver dúvida, pode ir perguntando que eu vou passando para a doutora Bruna, tá bom?
E doutora, qual que foi a metodologia da pesquisa? Como se configurou a amostra? Aonde foi a colocação dos eletrodos? Era montagem monopolar, bipolar, dobro banana? Como que foi tudo isso? Tá, Porque então eu como gosto, é um uma... minutinho, doutora, Aham. toda a live que a gente faz, essa parte da metodologia, eu costumo dizer a todos que é muito importante, porque é ela que dá Aham. todo o embasamento e a fidedignidade dos dados. Se tiver uma metodologia fraca, o artigo, por mais que tenha um objetivo legal, ele praticamente deixa vulnerável aqueles resultados. Então, eu sei que para todo Uhum. mundo que assiste as lives, prestar bastante atenção na metodologia, questionar a metodologia, porque o objetivo principal de um artigo, o que mostra que ele realmente é confiável, é a metodologia. Não é mesmo, doutora? Uhum. Exatamente, a metodologia é extremamente importante. Mas como eu comecei falando, né? E aí não é um artigo que ele usa dados, né? A metodologia é uma metodologia bibliográfica, já que a gente está construindo essa Uhum. hipótese. Né? Mais recentemente, aí eu vou até falar de um outro artigo que foi publicado agora em 2020, onde a gente pega a mesma ideia de beta e constrói um experimento aí sim, né? Eu não sei se tem problema falar da metodologia desse também, né? Não, Que de envolve maneira realmente a não, captação de isso, dados. isso. Pois é. Então, o que a gente fez? São indivíduos saudáveis, mas que vai na linha da busca como beta, de beta como um indicador de alterações no sistema dopaminérgico, que é o principal sistema alterado nos pacientes com Parkinson. Né? Uhum. Então, esse experimento envolveu um paradigma que a gente tem, que se chama paradigma de magética motora, onde os indivíduos, né, os participantes, eles foram submetidos a 3 condições. Uma condição de execução, uma condição de observação e uma condição de imaginação de um movimento muito simples, que é o levantar, né, como se estivesse apertando o mouse, né, o levantar e baixar do dedo indicador. Uhum. Como acontece a montagem, né, toda a parte técnica do EG? Eu vou pontuar aqui alguns aspectos importantes, não só para o EG, mas para a metodologia em geral. Além do paradigma, a gente usou medicamentos que interfeririam no sistema dopaminérgico. Então, foram 3 grupos. Placebo, né, que não tomou, na verdade, né, um medicamento placebo. Um que seria o metilfenidato, que é conhecido popularmente como a Ritalina, que interfere no sistema dopaminérgico, estimulando. E um antipsicótico, que é a risperidona, que ela atua na depressão, né, ou depressão, mas a gente chama mais de depressão, do sistema dopaminérgico. Uhum. E aí foi um estudo duplo cego, nem o pesquisador, nem o sujeito sabia o que ele estava tomando. Para ter um controle maior, eles tomaram os 3 medicamentos, foram 3 visitas diferentes, uma por semana. Né? A gente deu um intervalo de 1 semana para que houvesse, né, uma limpeza do organismo daquele medicamento que supostamente foi tomado na semana anterior. Nem o pesquisador, nem o participante sabiam. Em todos os momentos, eles realizaram as 3 condições de atividade, que foi a imaginação, a execução e a observação, imaginação e execução. Em todos os dias, eles chegavam no laboratório, eram colocados sentados na sala de frente para o monitor, onde nesse monitor seria, né, colocada ou apresentada a informação da tarefa. Os eletrodos, né, eles são colocados na cabeça com uma touca, não é eletrodo por eletrodo, como tradicionalmente nos exames. A montagem do cálculo deles é uma montagem bipolar, não é monopolar, com referência auricular. Sim. Tá? Então, a gente usa, né, qual é a importância da referência? Porque um dos problemas da eletroencefalografia é que, como ela está medindo atividade elétrica, ela tem ela sofre influência da rede elétrica da sala, né? Então, ela vai ser ligada na tomada, a sala precisa ser aterrada, porque senão existe existe um artefato e a gente acaba misturando, né, informação biológica, né, realmente aquela mudança que está tendo na atividade eletrocortical, ela está acontecendo por conta da atividade biológica ou de um artefato qualquer que foi por causa de movimento, por conta da rede elétrica, enfim.
Então, quando a gente faz a montagem, né, e para ter o cálculo da informação, né, desses eletrodos, o que se acontece é o seguinte: você está, ao mesmo tempo, captando artefato, porque não tem como você excluir isso, ou porque a pessoa está se mexendo muito, isso é uma das limitações do EEG. A gente não consegue fazer exame em movimento, apesar de existirem equipamentos vendidos, né, tipo EEG portátil. A limitação desse equipamento é muito grande, porque vai gerar, ele está né, captando o próprio movimento do indivíduo, está, né, produzindo está realizando uma produção maior de artefato do que o que deveria ter. Então, esses cuidados devem ser tomados. Alguns filtros são necessários na hora que essa informação ela é transformada, né, ela é digitalizada. Então, por exemplo, o filtro NOT é um filtro a 60 Hz que ele vai filtrar essa atividade elétrica, né? Então, a nossa rede elétrica aqui no Brasil, ela está em 60 Hz. Então, quando a gente usa o filtro NOT na digitalização, o que acontece é que a gente está fazendo com que a rede elétrica não gere artefato, ou a gente minimiza para uma limpeza pós, né, captação. Que a gente tem a opção de você fazer uma limpeza online, que é durante a captação, que a gente não faz, a gente só ativa os filtros e a gente toma a decisão na limpeza após a captação dos dados, né? O artigo do Parkinson, ele na verdade não envolve dados, né? Eu até dei o exemplo desse artigo que foi publicado agora, porque ele tem uma relação com o de Parkinson por conta da tentativa de relacionar beta com o sistema dopaminérgico, já que os indivíduos estão tomando medicamentos que vão interferir no sistema dopaminérgico. Mas o de Parkinson, né, em termos de metodologia, ele é uma revisão. Porque a tentativa é buscar quais são os indicativos de que realmente coerência em beta pode ser um fator ou um biomarcador de Parkinson, né? Principalmente Doutora, nos estágios iniciais. Tem muitos alunos aqui meus da pós, porque eu dou aula na pós, e aí eu gostaria que você explicasse como que foi essa metodologia, porque eu sempre falo com eles: olha a base de dados que você está utilizando, olha a data de publicação, idioma. Então, você poderia me explicar como foi composta essa amostra de artigos para referência? A gente utilizou, apesar de não ser uma revisão sistemática, né, eu não sei se eles conhecem a pergunta PICO. Eu né, acho que é utilizada. Uhum. Pois é uma metodologia utilizada principalmente para revisão sistemática. Que pode ser uma pesquisa clínica ou não clínica, né? O P é de população ou problema, né? O I de intervenção, o C de controle e o O de outcomes, ou de resultados, né? A gente usa como resultados. E aí, na verdade, você primeiro constrói a sua pergunta tentando delimitar qual a população do seu interesse, isso no estudo clínico. Quando é um estudo não clínico, né, fica PI e o CO, eles ficam juntos, que é o contexto, né? Não é necessariamente controle e resultados, ele se chama de contexto. Quando se delimita exatamente quem é a população, qual a intervenção, se vai ter algum controle ou não, ou algum grupo de comparação que vai ser usado como controle, quando essa pergunta é fechada, a gente começa a descobrir, né? Então, no PubMed, que é foi a principal base de dados utilizada, como não foi uma revisão sistemática, a gente não usou outras bases de dados, mas numa revisão sistemática é importante que você use pelo menos 2 bases de dados. A gente usou o PubMed e no PubMed tem o MESH, que são os descritores. Quais são os descritores para a população do meu interesse? Eu vou buscar todos os descritores e usar. Quais são os descritores para a minha intervenção, né, que é o biomarcador ou a eletroencefalografia? E aí a gente vai descobrir todos os descritores, né, no MESH para essa intervenção. E por aí vai. E aí, no cruzamento, né, usando os operadores booleanos AND e OR, né, o E e OU, a gente vai fazendo combinações de acordo com essa pergunta. E aí, essa pesquisa vai gerar uma lista de artigos que aí
né, manualmente mesmo, a gente vai incluindo ou excluindo de acordo com a proximidade da pergunta ou não. E qual que foi o resultado da pesquisa, doutora Bruna? Então, a gente identificou que realmente, né, a coerência em beta é uma medida extremamente importante e relevante, apesar de ainda não ser usada e precisar de uma quantidade ainda maior de evidências para entrar na clínica, né? Então, ela é relevante, ela é importante, mas ainda faltam dados para demonstrar que a coerência em beta pode ser usada como um biomarcador de Parkinson. Mas foi apontado que sim, há um direcionamento. Esse é o caminho. Doutora, com esse resultado, qual que são as suas perspectivas, as sugestões de novas pesquisas? Agora, né, e aí a sugestão principalmente, né, eu vou acabar usando o laboratório como, né, o que a gente pretende fazer diante do Medical Hypothesis, que foi em 2018, é pegar esses paradigmas que estão associados com a ação motora, como esse da imagética, né, que envolve a execução, envolve a imaginação, e identificar, incluir pacientes realmente com Parkinson para ver o quanto a coerência em beta é um indicador. Né? Então, pacientes em estágios iniciais, pacientes em estágio mais avançado, indivíduos que têm familiares que tiveram Parkinson, mas não têm ainda os sinais, ou não desenvolveu ou não vai desenvolver, mas tem a questão da hereditariedade. Né? Mas a ideia é realmente agora produzir um material com dados, né, que demonstrem que a coerência é uma medida importante para... E aí a coerência principalmente em áreas como... Né, quais são as áreas motoras? Quando a gente pega na montagem, né, ou quando a gente pega os eletrodos que são utilizados, o nosso equipamento ele tem 20 canais, mas tem 32, mas a gente usa 20 canais ativos. Então, esses 20 canais envolvem áreas que estão próximas do sulco central. Córtex motor primário, área somatomotora, e são esses eletrodos que eles são representados pelo C, né, de área central. Aí a gente tem todos os eletrodos que estão com... que vem C3, F3, F de frontal. Isso, exatamente. C4, F4... O número, ele é indicativo do hemisfério, né? Então, números pares estão do lado direito, números ímpares do lado esquerdo. Então, quando a gente pega principalmente a comunicação entre essa... E aí a gente pegando F3, F4, C3 e C4, que são áreas motoras complementares, primárias, área somatomotora, investigar a coerência beta nessa estrutura, realmente o papel é o ponto, né? O biomarcador mais interessante para Parkinson e para tarefas motoras em geral, mas para Parkinson em especial. Entendi. Doutor, tem perguntas aqui. A Paty perguntou se tem alguma estimativa, qual é a coerência esperada como biomarcador de beta? Tá, então, como eu falei, a coerência vai de 0 a 1. Tá? Quando a gente fala em 1, a gente está falando numa coerência perfeita, numa correlação perfeita, já que a coerência é uma medida de correlação estatística no domínio da frequência. Em tese, quando a pessoa ela tem um funcionamento, né, mais adequado de estruturas motoras, ela estaria mais próxima de 1. Né? A coerência em beta estaria mais próxima de 1. Quanto mais próximo de 0, é como se houvesse ali algum tipo de alteração na comunicação entre essas áreas. Né? E nessa alteração a gente veria comportamentalmente os sintomas de Parkinson, em termos de dificuldade de iniciar a marcha, em termos de deslocamento, de tremor. Né? Então, o que é esperado é que a gente tenha uma baixa coerência em beta nesses pacientes em estágio inicial, quando comparados com indivíduos saudáveis. Ótimo. O Alexandre está falando que seria uma hipocoerência no caso do Parkinson. Pois é. Esse termo ele não é utilizado. Tá? Não falaria em hipocoerência ou em hipercoerência. Né? A ideia agora é achar como é que eu vou falar? Um indicador, um valor específico. Não referência. É um valor, é uma faixa.
uma faixa que abaixo daquilo é considerado realmente é necessário um alerta para Parkinson. Mas seria uma faixa. É assim, como não tem uma faixa padrão de referência, então você pode utilizar o hiper nem o hipo. Seria isso? Seria, porque normalmente, né, a gente pode ser que clinicamente, futuramente se tornando realmente uma ferramenta, para simplificar, se fale hipo ou hiper. Né? Mas quando você... como a gente não tem realmente um valor, nenhuma faixa, né? Nem um valor, nem uma faixa, definir o que é hipo, o que é hiper fica um pouco impalpável. Né? Fica difícil definir esses pontos. Entendi. Doutora, só agora juntando o conteúdo que a doutora explicou brilhantemente para a prática clínica, você acha relevante hoje quem trabalha com a reabilitação, no caso de uma suspeita de um paciente com Parkinson, está solicitando o EEG quantitativo? Sim, sim. E aí não só com Parkinson, né? Eu diria que tem vários indicativos para diferentes problemas de saúde, né, diferentes diagnósticos, né? Então a gente tem um importante, né, acervo de informação para autismo, para deficiência intelectual, para demência, né, não específica, né? Então existem alguns indicadores para demência de Alzheimer, mas para demência em geral tem muita informação. TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também existem alguns indicativos bem interessantes, né? Então, eu diria que é extremamente importante, mesmo que não seja um exame que vai te dar, porque ele é um exame complementar, né? Ele não vai dizer tem ou não tem, mas ele vai contribuir na hora de uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, para os indicadores de quais são as alterações funcionais que aquele paciente tem. Né? Então, se há um indicativo para Parkinson, se o exame dele condiz, né, e reforça realmente esse diagnóstico ou não. Eu acho muito... O objetivo, quando eu chamei a doutora para participar da live, foi justamente isso. Hoje eu também eu faço pesquisa, eu faço pós-doc em engenharia biomédica. E aí, hoje, eu reconheço que é muito importante, qualquer paciente que chega com determinada queixa, a gente está pedindo esse EEG quantitativo. Só que a realidade, tanto da clínica de pedagogia, de fonoaudiologia, de psicologia, é que as pessoas nem sabem que existe o EEG quantitativo. Esse é um problema. Por isso, eles não sabem nem que existe, não sabem nem para que serve. Então, esse foi o objetivo da live, trazer esse conteúdo científico para aproximar certas coisas que são essenciais hoje para a gente que está na clínica. Tem até, né, complementando o que você está falando, Renata, no Instituto de Neurociências Aplicadas, né, tem a parte da clínica, né, que é uma clínica aplicada. E toda avaliação que é feita lá, o EEG quantitativo ele é incluído. Né? E normalmente é feito de forma cega. Né? A avaliação do EEG, quem está fazendo não tem comunicação com a avaliação neuropsicológica e nem a avaliação motora. E aí depois os profissionais eles se sentam e vem uma correlação muito forte, né, de indicativos que foi visto no EEG e que os questionários, os testes, né, e a avaliação neuropsicológica e motora também demonstraram. Né? Então, é uma ferramenta extremamente importante que não tem muito conhecimento. Alguns pacientes até perguntam, mas eu já fiz um EEG. Mas normalmente o EEG que é feito não é quantitativo, né? É uma outra estrutura. Realmente explico para ver se tem pistas de convulsão, né, indicativos. Realmente, às vezes, pega mais a área temporal, né, para ver se tem as crises. Eu geralmente explico isso. Mas as próprias profissionais que atendem os pacientes não conhecem o exame. Não conhecem, é verdade. Doutora, alguém tem mais alguma dúvida? Quem tiver pode colocar que a gente já vai finalizar, tá bom? Doutora, para finalizar, você gostaria de falar sobre o seu instituto de pesquisa, que tem curso, para quem tiver mais interesse em saber sobre o assunto? Queria, né, convidar todos para conhecer o Instituto de Neurociências Aplicadas, não só no Instagram, mas também no próprio site, que é www.neurocienciasaplicadas.com.br.
Quem tiver interesse, né, dentro desse site tem um link de publicações. As publicações estão atualizadas, se eu não me engano, até meados de 2019, né? Porque nesse meio termo eu tive um bebê e aí a vida virou uma confusão, né? Mas a ideia é atualizar com as publicações lá. Quem por algum motivo achar alguma publicação no PubMed minha, tiver interesse, é só entrar em contato que eu mando o artigo, porque às vezes nem sempre o artigo está liberado, né, nas bases de dados. E aproveitar, né, quando eu falo do Instituto de Neurociências Aplicadas e até, né, da eletroencefalografia quantitativa, a gente tem um curso de pós-graduação que ele é em reabilitação cognitiva motora e dentro do módulo de avaliação existem aulas sobre eletroencefalografia quantitativa para auxiliar. É claro que não é uma aula que vai dar uma ferramenta para a pessoa executar o exame, mas para o profissional conhecer, né, a ferramenta e saber como ela pode ser útil para, né, contribuir para o diagnóstico ou para a hipótese diagnóstica. A doutora Marta está dizendo que é o melhor curso de neuropsicologia. Ah, Marta, muito querida ela. Tá aqui. Ah, tô lendo aqui. Marta, um beijo. Então tá. Então a gente vai encerrar a terceira live do projeto Minuto Científico em Fonoaudiologia. Agradeço a participação de todos. Obrigada, Alê. A Alê está agradecendo você e eu. Obrigada. Agradeço muito a participação da doutora Bruna, de estar cedendo esse tempo de ficar com um pouquinho com o Diego para passar um pouquinho de conhecimento para a gente. Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigada a você pelo convite, Renata. Espero que esse projeto ele só cresça, porque é extremamente importante no momento, no geral, mas em especial no momento que a gente está vivendo. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, viu? Tchau, boa noite. Tchau, tchau.